Olá pessoal, aqui é a Bárbara Centelhas, estamos de volta com mais uma edição do nosso ClimaCast, essa parceria entre a Agrimet e a RTC, agora com a nossa análise mensal de projeção climática. Bom, pessoal, iniciando aqui então a nossa análise, antes de falarmos das projeções futuras, vamos focar um pouquinho como ficou o fechamento da disponibilidade hídrica do mês de abril. Então, nós fechamos aí com os dados mais recentes, dia 29 de abril, as condições de armazenamento de água no solo, olhando que boa parte do estado atingiu níveis melhores do que nós vínhamos observando até o ClimaCast mensal do mês passado. Nós trouxemos como que estava a condição de março, estava muito mais crítica. Então, nós vemos aí que grande parte do estado já está numa condição mais favorável. Quando a gente caminha mais ao norte, nordeste do estado, essa favorabilidade vira uma condição ótima. Só alguns pontos no centro-sul que chamam a atenção para uma leve desfavorabilidade e alguns pontos mais críticos que já até começa a atingir níveis maiores de estresse hídrico. Mas em relação ao que vinha ocorrendo, né, nos últimos meses, desde o início do ano de 2025, melhor dizendo, nós temos aí bons níveis de armazenamento iniciando agora o mês de maio. Falando um pouco sobre as projeções, né, e começando pela nossa análise aqui do El Niño Oscilação Sul, nós já estamos acompanhando isso há um tempo, né, informando essa tendência de estarmos numa condição neutra, ou seja, não termos nenhuma condição de laninha, nenhuma condição de El Niño. Nós tínhamos aí uma medição de menos 0,6, a anomalia da temperatura da superfície do mar, no trimestre de dezembro, janeiro, fevereiro, que logo foi seguida por um leve aumento dessa temperatura, ou seja, saiu de menos 0,6 e caminhou para menos 0,4, já atingindo o limiar que caracteriza uma condição de neutralidade. Claro que essa neutralidade ela só vai ser confirmada se essa condição persistir pelos próximos meses, mas a tendência é que isso ocorra e a gente vai ver logo na sequência. Então, só para enfatizar, né, até trazer o pointer aqui para vocês verem, que é a condição do Oceano Pacífico Equatorial. O Pacífico Equatorial se encontra, né, com condições mais neutras, apesar de grande parte do oceano já estar, né, não só o Pacífico, mas os oceanos de forma geral estarem mais aquecidos, a gente vê que aquela condição de frio intenso já está cada vez mais se dissipando. E aqui, quando a gente olha a medida diária, né, nós vemos que desde o início de abril a gente vive uma estabilidade de anomalias igual a menos 0,5 ou até mais próximas de 0 grau, ou seja, a tendência dessa neutralidade, ela é clara, e quando nós rodamos os modelos de projeção futura, eles também nos trazem essa visão de que de agora em diante, né, então tanto o modelo americano, que é esse aqui da esquerda, quanto o modelo europeu, que é esse aqui à minha direita, mostram que a grande maioria dos modelos concordam, né, e caminham para essa direção de pelo menos até o final do ano, até ali meio setembro, outubro, novembro, aqui o modelo SMWF vai até outubro, né, um cenário predominante, maior probabilidade de ocorrência de neutralidade. A gente vê aqui que no SMWF existe uma possibilidade de alguns modelos indicarem um possível El Niño, mas ainda é muito cedo para dizer. A grande maioria, principalmente agora, pensando no mês do inverno, nos meses de inverno, né, nós temos aí 99% aí de modelos indicando uma neutralidade, pelo menos nos meses mais próximos, tá? O que nos leva a olhar as projeções climáticas. Quando a gente não tem um fenômeno como esse interferindo, né, nós ficamos mais dependentes das projeções, das previsões, porque quando nós falamos de neutralidade, só recapitulando, né, quando nós falamos de neutralidade, nós não necessariamente estamos falando de normalidade. Um clima dentro do normal não é igual a um clima neutro. O que o neutro significa para nós, principalmente vocês aí no Rio Grande do Sul? Significa que este fenômeno, tanto na fase positiva, que é o El Niño, quanto na fase negativa, que é a Laninha, não vai estar interferindo na condição climática da região. Mas existem outros fenômenos, né, como a gente cita aqui algumas vezes, a temperatura do Atlântico, a oscilação antártica, a oscilação de Madden-Julian, são alguns fenômenos, né, que são menos globais, menos importantes, mas que alteram também as condições do clima aqui no Brasil e mais especificamente na região do Rio Grande do Sul. Então, vamos olhar as projeções climáticas para entender o que nós podemos esperar em relação ao próximo trimestre maio, junho e julho, primeiro para a chuva e aí na sequência para a temperatura. Aqui nós já vamos ver que existem uma certa divergência em relação aos modelos. Então, como sempre, eu gosto de comparar modelos, né? Então, aqui nós estamos vendo 3 modelos diferentes. O modelo do Instituto Nacional de Meteorologia aqui na minha esquerda, o modelo do meio é o europeu SMWF,
e o modelo da direita é o NMME do NOAA, que é o modelo americano. Então, quando a gente foca aqui no estado do Rio Grande do Sul, nós vemos que o modelo do INMET nos traz um cenário otimista de chuvas acima do normal em praticamente todo o estado durante o trimestre maio, junho e julho, mas os outros modelos não corroboram com essa visão. A gente tem tanto o modelo europeu quanto o modelo americano, aí sim eles convergem entre si, mas divergem do modelo nacional. Eles mostram que a tendência é de chuvas dentro do normal, o que para o Rio Grande do Sul tem a particularidade que ainda, apesar de ser inverno, é um período chuvoso, com possibilidade da porção norte do estado poder ter chuvas abaixo do normal, tá? Então, numa escala aqui de menos 10 a menos 50 milímetros, como indica aqui no SMWF. Então, o INMET, o nosso modelo nacional, tendendo a ser um pouco mais otimista em relação a essa chuva. Os modelos internacionais neutros, né, porque chuva dentro do normal é positivo para nós, né, então são chuvas aí mais bem distribuídas ao longo dos próximos meses, com alerta para a porção norte do estado. E quando nós falamos de temperatura, também há uma certa divergência, principalmente para a região do estado do Rio Grande do Sul, quando a gente olha Brasil como um todo, até que os modelos convergem, mas quando nós olhamos especificamente para o Rio Grande do Sul, nós vemos que os modelos apontam aqui, né, principalmente o modelo nacional, para temperaturas dentro da normalidade, que a gente já sabe também que é um período de temperaturas mais amenas, mais risco de ondas de frio intensa, né, então dentro do normal, nos traz uma característica típica dessa época do ano, enquanto que os modelos internacionais seguem apostando não só no Rio Grande do Sul, mas em todo o país, num cenário de temperaturas acima da média. Bom, pessoal, eram essas atualizações em relação à projeção climática. Importante ressaltar também que, apesar de a gente não ter tido a segunda atualização da semana, a condição para os próximos dias é de tempo estável no Rio Grande do Sul, sem nenhuma interferência de frente fria, por enquanto, pelo menos nos próximos 4, 5 dias, e também as temperaturas seguem com a mesma oscilação, das máximas um pouco mais amenas e algumas regiões podendo ter mínimas mais baixas, principalmente regiões de maiores altitudes. Na semana que vem, nós estamos de volta com a atualização 2 vezes por semana. Até mais!